Eu sou o Renato Edifica, Paulo aqui de Paulo Afonso, Bahia. E nesse vídeo você vai aprender como fazer assentamento de tijolos sem erro. Renato, mas o que é assentamento de tijolo? Assentamento de tijolo é o processo de colar e fixar um bloco sobre o outro. Um bloco ou tijolo, podendo ser de vedação ou estrutural, formando paredes, muros e outros elementos da construção. Essas paredes, ela pode ter característica autoportante, sendo paredes estruturais, ou pode ser paredes de vedação. Como começar o assentamento de tijolo do jeito certo? Pois é isso que você vai acompanhar agora, direto no canteiro de obra. Bora lá que eu vou lhe mostrar na prática. Agora a gente vai passar para a preparação da argamassa, tá? Para poder fazer a preparação da argamassa para assentamento de bloco, a gente utiliza areia média. É essa areia aqui, ó. Tem um traço correto para poder a gente fazer a alvenaria, tá? Nós vamos estar utilizando um traço de 1:5. Como que é 1:5? É uma quantidade de cimento para 5 quantidades de areia, tá? E para poder fazer essa argamassa e ela ter uma liga, uma boa trabalhabilidade, a gente vai utilizar também um aditivo para poder fazer a mistura dela, tá? Tá aqui o cimento que a gente vai estar utilizando para poder fazer o nosso traço e aqui o aditivo para poder dar a liga na massa, tá? Esse aditivo aqui é o chamado Imperplus. Ele vai garantir uma boa trabalhabilidade da massa e já deixa também essa argamassa impermeável, tá? A quantidade que a gente utiliza por saco de cimento aqui é 1,8 litro do aditivo para cada saco de cimento. Existem várias maneiras de se fazer a dosagem, mas eu vou te mostrar a maneira aqui que não tem erro, tá? É a gente utilizando justamente as partes. Vamos acrescentar a água e o aditivo na bitoneira e na sequência a gente já vai colocar o cimento e já fazendo a medição dele. O produto ele já vem pronto para uso. A única coisa que a gente precisa pegar é simplesmente, após abrir a embalagem, nós vamos fazer uma mistura. Então, utilizando uma haste, um homogeneizador ou até um pedacinho de madeira, nós vamos pegar aqui, ó, e mexer o produto até ele ficar totalmente homogeneizado, tá? Embora ele venha pronto para uso, é interessante que a gente faça essa mistura aqui, ó. Então, faz a homogenização a homogenização completa aqui do material, misturando dessa forma, até ele ficar 100% uniforme. Pronto. Fez a mistura, nós vamos estar utilizando aqui, ó, 1,8 litro para o saco de cimento. Eu já cortei uma garrafinha aqui de 2 litros, cortei só um pedacinho dela para poder já garantir a quantidade que a gente precisa. Aí eu vou encher essa garrafa aqui, ó. Pronto, enchi a garrafa. Nós podemos colocar o produto direto na água que vai ser utilizado para poder fazer a nossa massa, tá? Então eu vou despejar ela aqui dentro e na sequência a gente vai colocar a água aqui direto na bitoneira. Após fazer a adição da quantidade de água, agora a gente vai fazer a adição do cimento aqui, tá? O nosso traço, ele é o traço de 1:5. Então, para cada parte de cimento que a gente utilizar aqui, nós vamos utilizar 5 partes de areia. Essa dosagem, ela pode ser feita tanto para um saco de cimento completo, ou tanto para a fração delas também, se você levar em consideração, tá? Então, para isso, nós vamos medir quantos baldes desse daqui dá um saco de cimento. Você pode fazer com a lata também, tá? Só que para quem está começando aí em atividade de obra, quanto mais leve for o recipiente, melhor para você fazer o deslocamento. Então, com esse balde aqui de 10 litros também fica legal para poder fazer essa medição. Pronto, após ter feito a colocação de cimento, deu 5 partes desse balde aqui, ó. Nosso traço é 1:5. Então, se vai ser 5 partes de areia, então eu vou colocar aqui dentro da massa 25 baldes de areia para poder fazer a nossa mistura. É simples assim, tá? E depois a gente vai dosando com a quantidade de água necessária. Eu coloquei apenas uma parte da água e na sequência a gente vai dosando, tendo cuidado para poder não ficar aguado demais também a nossa massa, tá? Vamos lá para a próxima etapa. Para isso, agora a gente vai funcionar a bitoneira e começar a colocar areia aqui dentro. Vai fazer um pouco de barulho, mas eu vou pegando e já vou colocando aqui na sequência. Já vou lhe mostrar o ponto da massa, tá? Vamos lá?
Pronto, nesse primeiro momento, nós colocamos toda a areia aqui dentro, utilizando a nossa medida ali, que foi o balde, tá? Ali, um carrinho como esse, rente, nessa altura aqui que tá, ó, dessa forma aqui, rente. Esse carrinho alinhado aqui assim, ó, dessa forma, ele deu um total de 6 baldes desse daqui, deu um carrinho desse. Como eu preciso de colocar aqui dentro 25 baldes, eu coloco 4 carrinhos de mão desse daqui, eu já tenho a quantidade que eu preciso, que é 24 baldes, tá? Vai ter essa oscilação do pouquinho que você consegue regular. Aí dessa forma você não precisa ficar medindo tudo com um recipiente pequeno. Você só precisa levar em consideração a primeira medida para você ter uma medida exata do jeito que eu lhe mostrei aqui, ó. Agora eu posso só trazer o carrinho já cheio, alinhado por aqui, ó, e colocar aqui dentro e ir dosando a quantidade de água necessária para poder a gente ter uma massa com a quantidade de água necessária. Não pode ter muita água e também não pode ter pouca, tá? Vamos lá agora funcionar a bitoneira e fazer a colocação do restante do material. Pronto, após ter feito a homogeneização completa, a textura do material é esse aqui, ó. A quantidade de água, ela vai variar muito de acordo com a umidade da areia, tá? Por isso não tem uma regra geral para poder ter uma quantidade exata de água, porque a areia pode estar úmida ou pode estar seca. Aqui nós utilizamos aproximadamente 45 litros de água para poder chegar nesse resultado aqui, tá? Para poder deixar ela dessa forma. Se a areia tivesse umedecida, molhada, a gente ia consumir menos água. Então, a quantidade de água vai variar de acordo com a umidade da areia. Então você tem que ir dosando e tomando cuidado para não ficar encharcado demais, tá? Essa dosagem aqui tá perfeito. E esse acabamento da massa aqui, ó, a gente utilizando o aditivo, a gente consegue deixar ela dessa forma aqui, uma massa perfeita para poder fazer alvenaria, tá? Vamos lá agora colocar a mão na massa e fazer a nossa parede de alvenaria. A primeira etapa da execução da alvenaria é a marcação. E vamos lá para a marcação, tá? Nós vamos começar a fazer a alvenaria por essa lateral aqui, ó. Eu já tenho aqui um concreto. Em cima desse concreto eu vou primeiramente umedecer e depois vou fazer a colocação da massa para poder fazer a marcação inicial, tá? Na marcação da alvenaria, essa parede que a gente precisa fazer, ela vai obedecer uma medida. Nesse caso, daquela parede para a marcação dessa daqui que vai ser colocada, é 3 metros e 32 centímetros. Aí para isso, eu vou colocar o primeiro bloco aqui, ó, e já fazer a validação dessa medida, tanto de um lado e tanto do outro. Vamos fazer isso desse lado aqui e depois passar para o próximo lado. Na hora de fazer a colocação do bloco, estamos trabalhando com o bloco de cimento aqui, tá? Então a gente vai fazer a colocação de uma quantidade de um lado aqui do bloco. O bloco do cimento não precisa você preencher total de argamassa. A gente coloca de um lado e do outro aqui, ó. E depois a gente vai pegar o bloco aqui e posicionar ele lá no canto dessa forma, ó. Esse bloco aqui, ele é um bloco de vedação, tá? Então o bloco de vedação, ele costuma vir com a parte do fundo fechado. Quando a gente for fazer o assentamento dele, essa parte aqui, ó, que está aberto, a gente coloca de cabeça para baixo, dessa forma, para poder fazer o assentamento, tá? E na sequência a argamassa vai ser colocada aqui na lateral para poder fazer o fechamento. Vamos ajustar a marcação. Coloquei aqui no local, agora eu vou puxar a minha trena. Aqui, ó, vou garantir que ele está no esquadro em relação a essa parede, ó, puxei ele para o esquadro em relação à parede. E agora eu vou colocar a medida certinho. Minha parede de referência é essa aqui, ó. Então eu vou chegar na parte de baixo aqui, ó, encostar a minha trena num cantinho e puxar até o lado de lá, tá? Para isso eu vou pedir para uma pessoa segurar desse lado daqui e vamos puxar a medida até o outro lado aqui, ó. Justamente na altura da ponta do bloco aqui, ó. Pronto, aqui tá dando, ó, 3 metros e 30. Eu tenho que andar com esse bloco para lá 3 centímetros, tá? Então eu vou pegar e dar essa puxada nele, ó. E na hora que ele for, para poder ele ficar ajustadinho, ele vai e eu vou garantir também que ele vai continuar no esquadro, tá? Então eu pego o esquadro de referência e coloco aqui no cantinho. Coloquei, vou verificar a medida. Pronto, 3,33 m. É justamente aqui, ó, que a gente precisa que ele fique no local. Então aqui agora tá certinho. Ajustada a medida, agora a gente vai ajustar o nível do primeiro bloco, tá? É preciso que o primeiro bloco ele saia nivelado para que os próximos que for colocado aqui, ó, ele já tenha um alinhamento perfeito para poder a gente esticar a linha, ok? Então vamos lá. Coloco aqui o nível manual e vou verificar que a água tem que ficar no centro aqui desse nível, tá? Nesse caso aqui, ó, ela pede para poder esse lado aqui, ó, ele baixar um pouquinho. Ou seja, eu tenho que bater aqui do lado de cá para ele baixar um pouco, ó.
Pronto, agora ele ficou nivelado. Aqui está 100% a questão do nível. Perfeito. Já o bloco já está nivelado. Agora vai para outra fase que é muito importante, que é aprumar o bloco. Agora vamos chegar aqui, ó, e colocar o prumo nele. Para colocar o prumo, o que acontece? O princípio do prumo, na hora que eu encostei ele na parede, essa parte de madeira aqui que a gente chama de nós do prumo, tem que estar colado na alvenaria, e a parte de cima tem que estar livre, pelo menos 1 milímetrozinho, tá? Ela não pode estar encostada assim, ó, para quando eu balançar ela rolar desse jeito, ó. Ela tem que estar basicamente livre, dessa forma, tá? Só que 1 milímetrozinho. Então o que eu faço? Eu chego aqui na lateral, encaixo o prumo aqui, ó, e verifico se ele está livre, ó. Se você dá uma olhadinha, ó, ele está rolando, fazendo movimento de ir e voltar. Ele tem que fazer esse movimento, ó, ele tem que fazer um movimento livre assim, ó, sem rolar na hora que eu encostar aqui, ó. Então quer dizer que eu preciso girar essa parede para lá um pouquinho. Então eu vou apoiar com as minhas mãos aqui e dar uma batidinha do lado que ele precisa ficar livre, que é o lado de cá, ó. Se ele precisasse encostar, eu bateria do lado de cá. Só que como ele precisa ficar livre, eu vou bater desse lado aqui, ó. Aí dou pequenas batidinhas e vou verificar o prumo novamente. Ó, verifiquei e ainda precisa dar uma batidinha para lá, ó. Pronto. Dei mais outra batidinha. Agora eu vou vir aqui, ó. Agora sim ele tá livre, porque agora ele tá girando, ó. Eu tenho a oportunidade, se eu fizer assim com o prumo, ó, ele vai girar, ó. Tá vendo? Não tá pegando agora, ele tá balançando. Ficou livre 1 milímetrozinho, perfeito. Essa é a forma de eu aprumar, tá? Fiz isso aqui de um lado, agora eu vou fazer esse mesmo movimento do outro lado aqui, que é o primeiro ponto de partida para poder a nossa alvenaria sair do jeito certo. Pronto, chegando do lado de cá, nós vamos repetir basicamente o mesmo processo que a gente fez do outro lado. Aqui tem uma pequena observação. Nessa alvenaria, nós colocamos aqui uma parte que tem um pequeno recorte aqui, tá? Então, como for necessário você fazer essa compatibilização, você já utiliza uma maquininha que faz o recorte para poder fazer o encaixe, tá? Vamos lá colocar a alvenaria. Na colocação da alvenaria, que ela estiver próximo do elemento estrutural, nós temos que tomar o seguinte cuidado. Ela tem que estar afastada pelo menos 3 centímetros da ferragem para poder dar o recobrimento necessário na hora do concreto, tá? Então, quando for colocar, deixa um afastamento, não pode deixar coladinho, senão depois prejudica a nossa estrutura. Garantiu que tem esse afastamento aqui, a gente segue aplicando a técnica do esquadro, do nível e do prumo da nossa alvenaria. Pronto, esse é o jeito certo de você começar a sua alvenaria, já começando fazendo a marcação, no alinhamento, no nível, no prumo e no esquadro, tá? Agora a gente vai começar a colocar a primeira fiada no local, e na primeira fiada tem alguns cuidados que são extremamente importantes. Por exemplo, nós já garantimos que está no esquadro e está alinhado, só que agora nós precisamos garantir que esse alinhamento ele permaneça durante todas as fiadas, e para isso a gente utiliza uma linha de pedreiro. Na verdade, a gente utiliza 2 linhas, uma na parte de cima na alvenaria e outra na parte de baixo, porque dessa forma a alvenaria fica perfeita. Vamos lá fazer isso na prática? Para isso a gente vai utilizar um pedacinho de ferro. Vamos chegar aqui na parte de cima e vamos prender o nosso ferrinho aqui colado no bloco e a gente vai esticar até o próximo bloco ali, ó. Pronto, chegando aqui, ó, eu vou prender na mesma altura e vou dar uma pequena ajustadinha no distorcimento do bloco aqui, ó. Depois de ajustado o bloco, nós temos que ficar com a linha livre, uns 2 milímetros abaixo do topo aqui, ó. Fiz isso de um lado, faço do outro, para poder a gente começar a colocar a nossa alvenaria aqui nessa parte do meio. Pronto, ajustado aqui desse lado de cá, ó, tá perfeito. Coloquei a primeira linha alinhada assim, agora é só colocar a linha de baixo agora no local para poder finalizar aqui essa próxima etapa e começar a fazer a colocação da primeira fiada por completo. Pronto, chegou até aqui, perfeito. A primeira fiada, ela já está exatamente pronta. E se você olhar a espessura da junta vertical, ela vai estar basicamente tudo na mesma bitola. Se a gente for controlando a massa, não é interessante eu ter uma junta muito larga para poder eu não ir perdendo a diferença da amarração, tá? Garantiu dessa forma aqui a primeira fiada perfeito. A única coisa para poder finalizar é você fazer a medição do recorte que falta aqui, descontando os 3 centímetros daqui para lá, ó. E nesse caso aqui vai dar um recorte de 15 centímetros.
colar no local e perfeito, tá? Pronto, agora nós vamos para a segunda fiada, tá? E quando a gente passa para a próxima fiada, nós temos que tomar cuidado com a amarração da alvenaria, tá? O que seria de fato essa amarração? Para poder fazer um perfeito travamento entre um bloco e o outro, ele precisa estar com o bloco montado. Na hora que eu vou fazer o assentamento da alvenaria, eu não posso ter essa configuração onde eu tenho a junta do de baixo alinhado com a junta do de cima. Então é preciso que essa junta daqui, ela avance para poder criar uma quebra dessa junta, que é basicamente colocar o bloco dessa forma, tá? Colocar ele no meio. O nosso bloco, ele tem o total de tamanho aqui de 39 centímetros. A metade do bloco aqui, ó, ele é 19 centímetros e meio. Seria aqui o meio dele aqui, ó. Como ele é 39, 19,5 é a metade. Quando eu vou fazer a amarração, eu pego a metade dele aqui, ó, e alinho justamente com a junta de baixo, retinho no centro da junta, ó. Essa aqui é a amarração que a gente vai fazer para o bloco ficar perfeito. Como a gente fez fazendo a nossa parede, de lá para cá e chegou aqui e pegou um pedacinho, ó, nesse final aqui, provavelmente, ele já vai começar com um pedacinho. E para poder a gente regularizar de um jeito muito simples, a gente pode colocar a junta aqui certinha, encontrou o meio dela, eu pego e meço daqui para baixo, ó, qual que é o tamanho que vai sair esse pedaço aqui, ó. Até colar, ele tá dando aqui, ó, 36 centímetros e afastando aqui 1 centímetro da junta dá 35, ou seja, eu posso pegar o bloco aqui, ó, e cortar ele para começar com 35 centímetros com esse pedaço aqui, para poder fazer essa amarração desse lado. Do outro lado, como eu sair com um bloco inteiro, para poder ele amarrar perfeitamente, é só eu dividir aqui, no caso, a metade, cortar no meio certinho e começar com o meio lá, tá? Na segunda fiada, a gente tem que ficar atento a esse detalhe. Depois que a gente faz essa junção de fazer a amarração de um lado, a amarração do outro, aí as próximas etapas que for vir colocando, a gente já tem um padrão de repetir o que tem na parte de baixo, tá? Na alvenaria tem a seguinte técnica: o que é feito na primeira e na segunda fiada são as amarrações. A partir da terceira fiada se repete o que foi colocado na primeira fiada. Aí eu tenho uma amarração perfeita, tá? Vamos lá fazer o corte e a colocação dessa saída aqui. Para poder fazer o corte do bloco de cimento, a gente utiliza uma serra mármore com disco segmentado e utiliza uma garrafinha de água, tá? A gente pega uma garrafinha de água e faz um furinho com prego em cima para ele poder ficar jorrando água dessa forma aqui, ó. Isso é para poder refrigerar o disco, não desgastar muito rápido e também não levantar poeira, tá? Levantando poeira é ruim para a gente, colaborador que está mexendo aqui. Dessa forma, eu economizo o disco, não esquenta, vai refrigerando e também não levanta poeira, ok? A gente vai fazer o seguinte: pegamos a máquina e agora vamos fazer o recorte aqui, ó. A gente vai começar o corte aqui e a gente vai começar a jogar água no disco para poder fazer o corte, não levantar poeira e refrigerando ele, dessa forma, ó. Pronto, cortei um pedaço aqui, ó. Vou virar do outro lado agora na minha marcação e fazer o recorte também. Agora a gente vai começar a fazer a colocação da próxima fiada e a gente pode fazer a colocação da massa tanto utilizando uma palheta ou podemos fazer a colocação na colher, tá? Para quem está começando, com a colher é bem simples, é um pouco mais lento o trabalho com a colher, porém para quem não tem habilidade ainda com palheta, vai dessa forma também que é tranquilo, tá? Coloquei a massa nesse formato aqui, ó. Agora a gente vai vir aqui com a alvenaria e colar na parte de cima, encostando e garantindo que eu vou ter o afastamento aqui, ó, nessa lateral do recobrimento do concreto, tá? Dou pequena batidinha de um lado, pequena batidinha do outro, para poder acomodar o concreto, tá? A junta da massa aqui, ó, eu vou deixar em torno de 1 centímetro, uma variação aí de 2 para mais, 2 milímetros para mais ou 2 para menos, tá? Mas a junta da massa para o bloco de cimento perfeito é 1 centímetro para o trabalho. Dou uma batidinha para poder ajustar, depois venho com o nível e coloco para poder verificar se precisa de algum ajuste. Aqui ainda precisa dar uma batidinha do lado de cá para ele poder ficar 100% ajustado, ok? Primeiro eu ajusto o nível e depois eu ajusto o prumo. Agora aqui, ó, já tá niveladinho. Agora eu vou pegar e ajustar o prumo aqui. Pronto, feito isso, agora a gente vai descer o prumo aqui, ó, para poder aprumar esse bloco aqui. Vamos deixar ele com uma folgazinha de uns 3 milímetros. Vamos deixar ele com uma folgazinha de 2 milímetros,
que é o ajuste para o bloco ficar perfeito, ó. Vou encostar aqui. Pronto. Tá livrezinho o prumo, perfeito, ok. Fiz isso aqui, ó, deixo a parede distorcida, tá? Essa própria linha que eu deixei esticada aqui, ó, ela é uma linha de referência que eu posso utilizar para poder distorcer esse primeiro bloco aqui, ó. Eu posso distorcer esse bloco utilizando uma régua de alumínio, um sarrafo, ou então a própria linha colada no alinhamento de lá, eu chego aqui, ó, e colo aqui para distorcer a alvenaria. Aí eu vou pegar aqui, ó, e distorcer para deixar essa linha livre. Distorcer é nada mais nada menos deixar esse bloco alinhado com os próximos que já está colocado aqui, ó. Então eu dei uma batidinha, agora ele ficou alinhado a ponta dele certinho aqui, ó. Quando eu faço o distorcimento, eu alinho esse bloco, aí eu verifico se ele não saiu do prumo, se ainda está certinho, tá? Toda vez que eu mover o bloco para poder fazer qualquer regulagem nele, eu tenho que verificar se ele está no prumo novamente, ó. Por exemplo, o prumo aí, ó, deu uma colada, aí eu vou ter que dar uma batidinha para ele poder chegar para o lugar de novo, ó, ficar livre. Dá uma batidinha aqui, ó. Pronto, ó, agora tá livre novamente, perfeito. Bloco distorcido e aprumado. Esse é o movimento que você tem que fazer. Aqui a gente colocou um pedaço de 36 centímetros já para poder garantir as amarrações e dar o bloco inteiro quando chegar aqui, tá? O lado de lá agora, a gente vai cortar um bloco no meio e colocar a metade dele certinho e aí vir colocando de lá para cá a junta de 1 centímetro, que aí no final das contas, quando chegar aqui, dá certinho, vai casar o bloco inteiro também. É esse movimento que a gente tem que fazer na hora da gente vir fazendo a colocação da alvenaria, tá? Vamos lá agora repetir o mesmo processo que a gente fez desse lado aqui, colocar o bloco do outro lado da segunda fiada, para a gente dar a sequência na continuação aqui da nossa parede. Pronto, ajustei aqui de um lado, do outro lado a gente repete o mesmo processo para a gente esticar as linhas aqui fechando o meio. Percebeu que a alvenaria é basicamente repetir processo? O que a gente fez aqui nessa parte de baixo é o que vai ser repetido agora até finalizar, fechar a nossa alvenaria na parte de cima. Levando em consideração que as observações das ancoragens e do travamento que for feito necessário, tá? Terminei aqui de fazer a colocação da quarta fiada. E quando a gente vai olhar aqui, ó, a quarta fiada ela é igual à segunda. E a primeira fiada é igual à terceira. Na alvenaria, para poder garantir uma perfeita amarração, a gente vai levar dessa forma, tá? Daqui para cima, a única coisa que eu vou fazendo é só repetindo os mesmos processos que eu comecei na parte de baixo. Mesmo alinhamento dessa daqui vai ser o dessa. O mesmo alinhamento da de cima vai ser o da de baixo. Então eu não preciso me preocupar agora mais com a amarração. É simplesmente eu olhar para a parte de baixo e repetir na parte de cima. Em execução de alvenaria, boa parte é repetir processo, tá? Então, ao você levar em consideração todas as técnicas que a gente ensinou aqui para você fazer o alinhamento, o nível, o prumo, o esquadro, a regularização do bloco, você vai conseguir fazer uma alvenaria perfeita e sem erro, tá?